Então, isso que as pessoas fazem aí no dia a dia, de entregar ali mão a mão no farol, você consegue fazer como? Na internet. Olá, minhas queridas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao programa Ajudo Mães a Conquistarem Sua Independência Financeira trabalhando de casa. Exatamente. Aqui nós discutimos as estratégias para você conquistar a sua independência financeira trabalhando de casa. Eu sou Gleice Dias e o tema de hoje é Mães. É isso que te falta, presta atenção, é isso que te falta para você conseguir a sua independência financeira trabalhando de casa. Então, eu te convido a ficar até o final dessa live para discutirmos aí sobre esse assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre um tema muito legal. E de curiosidade, vamos dizer aí, de todas vocês, eu tenho certeza disso. É sobre o marketing digital, exatamente. Você que vem me acompanhando aí nessa maratona de lives que eu fiz aí consecutivas, você ouviu aí eu mencionar sobre esse novo modelo de negócio. E aí, eu tenho certeza que passou na sua cabeça, mas o que será esse novo modelo de negócio que a Gleice tanto fala? Gleice, esse novo modelo de negócio, ele é o marketing digital? Então eu vou explicar. Vou te explicar sobre isso. Mas antes de entrarmos aí nesse assunto, eu quero contextualizar. Para o quê? Para fazer sentido aí a vocês, ok? Então, vamos iniciar falando sobre a internet. Exatamente, a internet. Hoje em dia, estamos vivendo num mundo aí totalmente digital. Um mundo sem internet hoje, meninas, ele é impossível de imaginar, não é? Então, nós temos aí com mais de 4,5 bilhões de usuários ativos em todo o mundo, exatamente. Então, a internet, ela se tornou o principal centro de compartilhamento e disseminação do quê? Das informações. Não é verdade? Todo mundo utiliza a internet e acaba utilizando a internet aí para tudo, para quase tudo. Não é verdade? Então ela se transformou em canais o quê? De notícias, de entretenimento, canais de divulgação e também de trabalho, exatamente. Então a internet, ela na verdade se tornou a isso. Então, junto a tudo isso, os tempos de pandemia que estamos vivendo e esse universo online, ele ganhou o quê? Ele ganhou e ganha ainda mais importância, exatamente, do que já acostumava ser. Então, a pandemia, ela acelerou muito esse processo. Então, é o que eu sempre falo aí nos meus vídeos, e eu sempre abordava sobre isso. A pandemia, ela deu uma acelerada. Por quê? Porque aquilo que era para acontecer daqui a uns anos, está acontecendo agora, exatamente. E aí, o que aconteceu aí nesse percurso? Houve o quê? Uma transição do quê? Para o mundo online. Então, hoje as pessoas, elas estão mais conectadas, exatamente. E com isso, também o quê? Mudou a maneira como as empresas passaram aí o quê? A promoverem os seus produtos e os seus serviços. Então, antes, a empresa eu digo, quando eu falo empresa, empreendedor, profissionais liberais, autônomos, tá bom? E, enfim, eu acabo generalizando de uma forma, colocando aí de uma forma geral. Então, aquilo que eles não estavam enxergando, hoje eles começam a sentir a importância disso, de entrar para a internet, para esse mundo digital. E é o que eu falei em lives anteriores. O que é o marketing digital? O marketing digital, ele é um marketing. Ele não é nada de novo, ele não é nada que apareceu aí da noite para o dia, não. O marketing digital, ele é um marketing de toda a vida, de sempre. O que aconteceu? Com essas transformações,
esse marketing, ele veio para onde? Para a internet, para o mundo digital. E com isso, o que aconteceu? Surgiu o marketing digital, mas que é o marketing de toda uma vida. É aquele marketing que nós vimos nos outdoor, nas estradas, é o marketing que nós vimos aí na televisão, em divulgação, propagandas. É esse marketing, é o marketing que está aí nas empresas físicas, que tem aí essa equipe de marketing. Então, a única coisa que mudou, vamos dizer assim, foi por conta dessa transformação. Então, esse marketing, ele veio para dentro do mundo digital, para dentro da internet. Por isso, nós chamamos de marketing digital. Entenderam? Então, o marketing digital é o marketing. Estou abordando para vocês entenderem o que é, porque às vezes as pessoas falam de marketing digital e eu sei que vocês às vezes não entendem, ficam perdidas. Ué, mas o que é esse marketing digital que está tão na moda, está todo mundo falando, está na boca do povo? O marketing digital é isso, tá bom? E o que acontece com esse marketing digital? Ele nos possibilita o quê? Trabalharmos em diversas áreas, como, por exemplo, criação de sites, gerenciamento aí de perfis e páginas nas redes sociais, publicidade online. Olha só, publicidade, a publicidade sempre existiu, só que agora ela também é online, por conta dessa transformação. E aí o que acontece? Tomando, meninas, quase que totalmente, vamos dizer assim, o lugar desses outdoors, dessas panfletagens, certo? Entre outras formas aí convencionais de divulgação. Então é o que eu costumo aí dizer. Eu falo assim que hoje nós estamos num farol e aí vem a pessoa ali e te entrega um panfleto, certo? Ou é de um apartamento, ou é de algum serviço, enfim. O que é isso no mundo digital? O que é isso na internet? É o quê? É o tráfego pago, entendeu? É o tráfego pago, só que na internet, no mundo digital. Então, isso que as pessoas fazem aí no dia a dia, de entregar ali mão a mão no farol, você consegue fazer como? Na internet, através desse tráfego pago, que depois eu vou abordar um pouquinho sobre o que é. Que tem muita gente que também não sabe o que é o tráfego pago, não sabe nem que existe, tá bom? Mas, Gleice, mas esse novo modelo de negócio, ele tem a ver com o marketing digital? Sim, sim, que eu venho falando desse novo modelo de negócio, tem tudo a ver, tudo a ver. Porém, eu vou falar especificamente com o marketing, o que é o marketing nas redes sociais, certo? Eu não gosto de falar em marketing digital nesse momento, porque o marketing digital, ele abrange várias áreas. É muito amplo. Então, nós temos dentro do marketing digital, nós temos a criação de site, nós temos a criação de blogs corporativos dentro do marketing digital. Nós temos o e-mail marketing, nós temos esse trabalho de SEO, que o que é esse trabalho? É a otimização do quê? Otimização de buscas no Google. Também é um marketing digital. Então, por exemplo, hoje, você vai lá e coloca ali no Google o que você está procurando. Ah, estou procurando, vamos colocar assim, geladeira. Vem o Magazine Luiza ali. Um exemplo que eu estou dando, tá? É o quê? É todo um trabalho de SEO que foi feito ali, certo? Para que aparecesse esse a Magazine Luiza, essa loja, as Casas Bahias. Então, existe esse trabalho por trás, tá? Eu não vou falar muito sobre isso, porque é algo muito complexo, mas, assim, é um trabalho que é feito dentro do marketing digital, entendeu? Então, eles trabalham essa parte, as palavras-chave, o que os consumidores, os potenciais clientes podem colocar no Google para indexar essas páginas. Então, é um trabalho bem complexo, bem otimizado, mas faz parte do marketing digital. Entenderam? E aí temos também o que? O marketing de afiliados. É um outro marketing, exatamente. Às vezes você tem um produto, essa pessoa se afilia o quê? Como uma vendedora do seu produto nas redes sociais, na internet. Então é o marketing de afiliado. E aí tem o marketing das redes sociais, dentro das redes sociais, que é um outro marketing.
Gente, então assim, o marketing digital, ele abrange muita coisa. Então assim, eu não trouxe todas aqui, porque senão eu ia me estender muito, mas é por isso que eu não gosto de falar de marketing digital. Eu gosto de ser muito específica e objetiva, tá bom? Porque senão vocês vão pirar, vão começar a pirar. Então, qual é o meu objetivo aqui? É mostrar a vocês o marketing digital nas redes sociais e ensinar para vocês esse marketing dentro das redes sociais. E aí, falar em marketing, meninas, é um conceito muito amplo, conforme eu falei. E eu quero o quê? Falar do marketing digital nas redes sociais, e aí temos várias redes sociais. E eu quero especificar ainda mais Facebook e Instagram. Eu quero ensiná-las a trabalhar dentro do Facebook e dentro do Instagram. Então, eu quero que vocês entendam assim, ó, que o marketing digital, como ele é definido? Ele é definido como um uso de canais digitais, olha só, para você promover o seu produto ou o seu serviço. O objetivo do marketing digital é isso, é essa abordagem, é você conectar com os seus clientes, aonde? Online. Online. Por quê? Porque é um local onde as pessoas passam a maior parte do tempo em busca do quê? De informação, de entretenimento. Então, essas pessoas estão 24 horas conectadas aqui, ó. A atenção delas estão aqui, aonde você precisa estar. Aqui. Aqui. Para você fazer negócio. Entendeu? Elas estão aqui buscando informação, elas estão aqui buscando entretenimento. Então, você precisa estar aqui também. Para quê? Para você reter aí essa atenção. Você precisa dessa atenção. E se elas estão aqui, você precisa também estar. Entenderam? Mas como eu disse, que o meu objetivo é o marketing digital nas redes sociais, Instagram e Facebook. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa estratégia de marketing, ok? Então, o marketing digital nas redes sociais, meninas, ela envolve a promoção do quê? Da sua marca nos canais sociais, certo? Ou o gerenciamento de outros perfis, conforme eu falei, que também é um outro tipo de negócio. O gerenciamento da página, de páginas comerciais, tá bom? Quando eu falo assim, eu tô falando tanto para profissionais liberais, como para profissionais aí autônomos, como para empresários, empresas, empreendedores, comércios locais, para qualquer um. Vamos dizer assim, tá bom? Então você pode utilizar aí do marketing nessas redes para o quê? Para fazer a divulgação, certo? Dessas empresas, desses profissionais, ou se você tem um produto, você pode fazer o quê? A divulgação do seu próprio produto. Você mesma pode o quê? Vender o seu próprio produto. E aí você tem essa opção de escolha, que isso é fantástico. Então as pessoas acham que o quê? Que promover o seu negócio nessas plataformas, meninas, prestem atenção. Basta você criar um perfil no Instagram. E o quê? E uma página no Facebook, que nós chamamos de fanpages, certo? Vocês já ouviram falar sobre fanpage? É aí uma página no Facebook, uma página comercial no Facebook. Mas não basta isso. Não basta. O que eu vejo de gente que erra, sabe? Que promove, que tem produtos, que tem loja, que tem tanta coisa, mas estão ali errada, de uma forma errada. Então as pessoas elas acham que eu vou criar uma página no Face, eu vou ter um perfil no Instagram e eu vou. É isso, a divulgação é essa, não é? Você precisa entender o que? A linguagem de cada plataforma. Você precisa entender de fato isso. Por quê? Porque o público que está no Facebook não é o mesmo público que está no Instagram. Não é. As pessoas acham que é o mesmo público. Não é o mesmo público. O público é outro. O público é diferente.
E essas plataformas não são iguais. Não são iguais. Apesar do dono ser o mesmo, mas as plataformas não são iguais. Elas são diferentes. Existem formas de trabalhar diferenciadas. Por quê? Gente, presta atenção. Cada plataforma existe o que aí? Ferramentas próprias daquela plataforma. E essas ferramentas, elas são o quê? Individuais, com formatos diferentes. Exatamente. Por exemplo, o Reels do Instagram é um formato. Existe Reels no Facebook? Não. Só que o Reels do Instagram, você precisa saber fazer a sua propaganda e publicar. Existe o quê? Uma estratégia para você utilizar dentro desse Reels, para você atrair o público-alvo certo. Você não vai publicando qualquer coisa. O Reels tem um alcance enorme. Sim, ainda eles estão entregando muito. Porque vocês sabem, né? Que o Reels foi, na verdade, colocado ali no Instagram, por quê? Por conta do TikTok. Então, existe essa concorrência. Existe essa concorrência. Os donos quiseram comprar o TikTok e não conseguiram. Aí, o que eles fizeram? Vamos fazer algo parecido com isso e até melhor. Então, o que acontece? Como é algo novo ainda, que está em experimento, vamos dizer assim, eles entregam muito. O alcance é enorme do Reels. É enorme. Por quê? Porque eles querem que as pessoas consumam. Entendeu? No Facebook tem? Não, não tem. Já é diferente. A linguagem já é outra. Por exemplo, os vídeos no Instagram, no IGTV, tem o seu formato. É diferente dos vídeos que são publicados no Facebook. Não é o mesmo formato. E as pessoas não respeitam isso. E elas precisam respeitar. Cada uma tem um formato, uma linguagem diferenciada. Entenderam? Então, para cada plataforma, as pessoas elas buscam o quê? Eu sempre abordei muito isso nos meus vídeos. Uma experiência diferente. Então, o usuário que consome o Facebook, ele busca por uma experiência, que é diferente que do usuário que consome aí o Instagram. Ele busca por outra experiência. E aí você precisa o quê? Você precisa que o seu trabalho esteja o quê? Alinhado de acordo com essas experiências, com o público, com que esse usuário ele busca. Precisa o quê? Utilizar o quê? As estratégias corretas. Se você utilizar as estratégias erradas, tende o quê? A não dar certo. E isso é indiferente se você quer vender algo seu, se você quer gerenciar aí essas redes para outros profissionais. Indiferente, você precisa saber. Outro fator muito importante que eu também já abordei aí nos meus vídeos aí anteriores é o quê? Você precisa arrumar a casa para você receber o quê? Os seus possíveis clientes. E também arrumar a casa do quê? Do seu cliente. Então eu não vendo nada, mas eu tenho um cliente. Você precisa o quê? Saber organizar a casa dele. Saber organizar essas páginas, saber organizar esse perfil. Por quê? Porque quando você arruma a casa, aí você faz o quê? Você mostra a possíveis clientes que o seu negócio, que o seu produto, que o seu serviço é o quê? É a melhor escolha para ele. Então ele está ali visitando. Se essa casa está organizada e bem direcionada, falando a linguagem certa para esse público, ele vai na hora ver que o quê? Que é a melhor escolha que ele fez. Entendeu? Você vai passando credibilidade, você vai passando confiança. Porque as redes sociais é isso, é confiança. Não esqueça, nós estamos no mundo virtual, online, então as pessoas não têm esse contato próximo. Então o que acontece? Você não chega convertendo a venda. É um processo o quê? De consciência. São níveis de consciência. Então, são 3 níveis de consciência que nós temos aí, até realmente, de fato, se tornar o quê? Venda. E aí você consegue o quê? Transformar esses visitantes em vendas.
Com a casa pronta e arrumada, você consegue o quê? Alcançar visitantes. Sim, o seu público-alvo, o seu potencial cliente. Através do quê? Do tráfego pago. Lembra que eu comecei e falei lá no começo da live? O que, que é o tráfego pago? Você consegue alcançar aí o Brasil todo, o mundo todo. O que, que é? É quando você paga a plataforma Facebook e Instagram. Você paga. Para quê? Para ela disseminar aquilo que você oferta. Então, outras pessoas terão contato com aquilo que você oferta. Entenderam? Então, você não fica naquele, vamos dizer, miolo, né? Você não fica ali presa àquela quantidade pequena de pessoas. Você consegue atingir muita gente, muita gente. E eu amo o tráfego pago, eu amo. Por quê? Porque assim, gente, as pessoas, tem algumas pessoas que falam, o orgânico é bom. O que, que é o orgânico? É quando você não paga, vamos dizer assim, você não paga para essas plataformas e você fica ali, entendeu? Tendo um alcance bem pequeno. Então, por exemplo, quando você faz uma publicação, o seu alcance é pouquíssimo, é 2% daquelas pessoas que te seguem. Então, a maioria das pessoas não vê o que você publica. E aí, você consegue atingir outras pessoas que não te seguem? Consegue. Consegue, estrategicamente. Você consegue, mas é pouco. É muito pouco. Então, o que acontece? O tráfego pago, eu falo que eu amo. Por que, que eu amo? Porque, gente, é assim, a vida é assim. Nós pagamos e ela vai lá e dissemina. Faz parte. Nós vamos ganhar, eles precisam ganhar também. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Então imagina aí que o seu perfil, a sua página, imagina aí que a sua página, o seu perfil, ele é o jardim da sua casa. E aí, nesse jardim, você quer atrair algumas espécies do que? De borboleta, exatamente. E aí, o que acontece? Ao invés de você ir caçar essas borboletas, gente, que é difícil, bater de porta em porta, olha, você quer o meu serviço? Olha, você quer o meu produto? Olha, 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 olha. É difícil você caçar exatamente essas borboletas. É mais trabalhoso isso. Então, quando você resolve arrumar esse jardim, que é o que? O seu perfil, a sua página, você começa o quê? Atrair as borboletas certas que você quer, o seu potencial cliente, o seu público. Essas pessoas começam a chegar até você, entenderam? Então, por isso que eu falo da importância de ter um perfil muito bem construído e muito bem alinhado às suas o quê? Expectativas, ao público que você quer alcançar, a esses potenciais clientes. E aí o que acontece? Você começa o quê? A eliminar quem você não quer. Então, eu vou dar até um exemplo meu. Vou dar até um exemplo meu. Antes eu falava muito para empreendedores, profissionais liberais, autônomos e empresários. Falava muito. Por quê? Porque eu trabalho com isso, né? E aí eu tenho aí o marketing com poder, que presta essas consultorias também. E eu falava muito. Só que hoje eu decidi que eu não quero mais falar para essas pessoas. Eu quero falar para as mães. Um exemplo. Para as mães que deixaram suas vidas profissionais, para elas terem aí ao que a oportunidade de conquistar a sua independência financeira. Claro, pode ser que empreendedores chegarão até a mim, sim, porque precisa também do meu serviço, sim. Mas eu comecei já, na verdade, alinhando essa linguagem, entendeu? Porque quanto mais alinhada fica a sua linguagem, mais o quê? Mais você atrai o público que você quer. Então, às vezes você quer falar para todo mundo. Não, tá errado. Qual é o público que você quer atingir? Quem você quer atingir? Então, você tem que falar a linguagem dessas pessoas. É isso. Então, quando você tiver aí com as suas redes sociais, com o seu Facebook, com o seu Instagram, você tiver o seu cliente, ou você tiver um produto aí para você vender nessas redes, nessas plataformas, você tem que saber alinhar a comunicação.
certo? Porque, por exemplo, o homem, ele vai se identificar com o que eu falo? Ele é mãe? Não, ele não é mãe. Entenderam? Então, por isso que eu friso muito mães. Porque eu quero, na verdade, que não chegue esse público até a mim, masculino. Entenderam? E é o que vocês terão que fazer. Isso é uma estratégia dentro das mídias, dentro das redes sociais. E é o que vocês terão que fazer, saber trabalhar essa linguagem. Quando eu falo de saber a linguagem, é isso também. Falar a linguagem do seu público. Se você quer vender para mulher, não vai adiantar você falar de uma forma generalizada. Por quê? Porque você vai atrair quem você não quer. Entendeu? Então você tem que focar e falar para a mulher se identificar com você. Não, tá falando comigo, tá falando para mim. Então você vai atrair. Então é o que eu falo. A casa arrumada, o jardim bem construído, essas borboletas chegarão até você e as borboletas certas. E quando você não quiser, não é qualquer tipo de borboleta que vai chegar. Você vai eliminar as borboletas que você não quer. Você vai eliminar esses clientes que você não quer. Você vai atingir aí, abordar, trazer para perto de você o quê? Quem você quer para perto de você, tá? E aí, já me perguntaram, teve uma vez, Gleice, mas que eu falo muito de alcance, que o alcance é enorme, trabalhando aí com as redes sociais, mas como eu alcanço essas pessoas? Tráfego pago. Tráfego pago. E é maravilhoso. Você não precisa investir alto. Você começa investindo pouco. E aí você vai investindo daqui, aí você vai investindo dali, passo a passo. Vai construindo aí, aos poucos, o seu negócio. Então, é algo muito seguro também, do que se você tiver aí que montar algo físico, que gasta muito mais. E aí o tombo ele é muito maior, não é? Então existe um risco aí. Então, meninas, o que eu falo é o marketing inteligente, é você saber fazer, fazer com conhecimento, não é de qualquer jeito, não é. Vocês acham que a maioria das pessoas sabem fazer esse marketing? Marketing desse negócio? Sabem fazer marketing de outras pessoas? Não sabem. No Facebook e no Instagram, não sabem. Não sabem. Vocês acham e acreditam que existem profissionais qualificados para trabalhar com esse marketing nas redes sociais? Não existe. É pouquíssimo aqueles que têm. A demanda ela é muito grande, a oferta ela é baixa, ela é pequena, porque não tem profissionais qualificados. Vocês acham que existem aí muitos profissionais? Não existem para trabalhar com esses comércios, para trabalhar com essas empresas, com esses empreendedores, para fazer um negócio legal, entendeu? Para ajudá-los a construir, a colocá-los aí nessas redes. Não tem. Tem pouquíssimos, pouquíssimos. Então, olha a importância da estratégia. Olha a importância, eu vou dar até um exemplo meu que aconteceu comigo. É impressionante. Olha que era uma agência, né? Uma agência em marketing, marketing digital. E ela entrou em contato comigo através do direct. E aí me oferecendo um serviço de estratégia de marketing nas redes sociais. Olha só. E aí eu te pergunto, olha que é profissional, era uma agência. Então, muitas agências também não sabem, acabam errando muito também. E aí, essa agência, ela não conhecia o avatar dela. O que que é o avatar? É essa persona que a gente fala, é esse cliente ideal, é o jeito que você quiser aí dizer e descrever, tá bom? É o cliente ideal, vamos dizer assim. Que também faz parte da estratégia, que é um dos principais requisitos, o quê? Para você iniciar aí um trabalho efetivo, você precisa saber, que é o que eu tô falando. Por quê? Porque você vai se comunicar com esse público. E ela, minha concepção, porque eu conversei só pelo direct, né? E a minha concepção, ela não sabia. Por que que ela não sabia? Porque era só ela olhar as minhas redes sociais. Entendem? Se ela visse as minhas redes sociais, ela iria ver que eu não preciso desse trabalho. Então, assim, na minha concepção,
Na minha visão, ela não sabia. Ela estava jogando e atirando para tudo quanto é lado. E isso é o quê? É tempo desperdiçado. Porque ao invés dela me abordar, ela poderia estar abordando uma outra pessoa que precisa do serviço dela. Entendem a importância? Então, as pessoas elas ficam perdidas em simples coisas. Ela deveria o quê? Primeira coisa, definir quem é esse cliente ideal para ela. Para o quê? Para ela fazer a abordagem. Então, ela chegou numa pessoa que não tem nada a ver com o perfil. Tempo desperdiçado. E aí eu fico pensando, quantas outras pessoas essa agência não abordou, que também não precisa do trabalho dela? Muitas ela deve ter abordado. Muitas. E aí fica o quê? Fica um trabalho ao vento, um tempo desperdiçado. Então, quando você sabe realmente trabalhar estrategicamente, você otimiza esse tempo, você foca em quem realmente você quer. Entendem a importância disso? Os próprios profissionais erram. Então, se os próprios profissionais erram, imagine quem não é profissional. Não vai ter esse conhecimento, vai errar muito mais. E outra coisa que eu vou falar, meninas, quem é profissional consegue analisar as redes com outro olhar mais crítico. Se aquela pessoa está ou não fazendo um trabalho estratégico de marketing corretamente, entendeu? Você consegue. Então, essa agência, ela não deu nenhum trabalho de olhar as redes, porque se ela é profissional, ela olhando, ela vendo, ela não iria ofertar o serviço dela. Ela iria realmente para quem precisa. Então, é isso que eu quero ensinar a vocês. Claro que envolve muito mais que isso, muito mais. Eu não consigo abordar tudo aqui em uma live. São muitas questões aí a serem ditas e abordadas e ensinadas. Mas eu quero que você consiga criar o seu negócio utilizando esse meio fortíssimo de comunicação, trabalhando no conforto da sua casa, sim, ao lado dos seus filhos, porque é possível, isso não tem preço, meninas. Quem aqui trabalha no conforto de casa? Não é? Hoje em dia é difícil você encontrar. Por quê? Porque as pessoas estão condicionadas a saírem para trabalhar, a se vincularem a uma empresa. Não estou falando que é errado, tá bom? Não tem nada de errado nisso. Não é isso, a abordagem não é essa, mas o que eu quero mostrar é que existem oportunidades que vocês não estão enxergando e que o mundo está em transformação e as pessoas estão cada vez mais digitais e a demanda está aí e a oferta é pouca. E como a oferta é pouca, você consegue cobrar pelo seu trabalho, porque as pessoas estão, aqueles que estão acordando estão precisando e pagam. É aquilo que eu falei do delegar, lembra? Uma empresa, você acha que uma empresa, um empreendedor, um profissional liberal, um autônomo, que está ali no dia a dia dele, que o serviço dele precisa dele, você acha que ele vai parar o que de fato aquele serviço, vamos dizer assim, precisa dele estar ali? Você acha que ele vai parar para o quê? Para gerenciar as redes sociais dele? Não vai fazer isso, ele vai delegar para alguém, entendem? Porque se ele consegue colocar um profissional para fazer isso, nossa, para ele, entendeu? Você tem liberdade geográfica, você pode morar onde você quiser. Você tem liberdade de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, colocar aí a sua rotina de acordo com esse trabalho. E é o que eu estou falando. Você acha que, por exemplo, um empreendedor, um empresário, ele vai ficar se preocupando com as redes sociais? Não, ele vai delegar, porque ele tem muito mais coisa importante que depende dele. É igual eu já dei um exemplo. Tem coisas que eu delego, porque não precisa de mim. O que precisa de mim? Conteúdo. Essa live, por exemplo, precisa que eu esteja aqui. Tem como eu delegar? Não tem. Tem como eu colocar o meu marido aqui para fazer a live, o meu filho, a designer para fazer essa live? Não tem. Então, sou eu. Então, aquilo que é importante, eu faço. O que não é importante, mas dá para você delegar, você vai delegar. E é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer com que vocês acordem para isso. Porque esses profissionais que estão aí, essas empresas vão pagar por esse profissional. Eles precisam, porque eles não dão conta. E eles querem estar nas redes sociais. Por quê? Porque a concorrência tá. A concorrência tá entrando.
E vai entrar cada vez mais, e eles se sentem de uma certa forma pressionados em estar ali também. Mas é de qualquer jeito? Não, estrategicamente. Então, meninas, olha, os benefícios eles são enormes, como eu mencionei nas lives anteriores. Enormes. E se você quer que eu te ajude, eu estou e estarei 300% comprometida a trilhar esse caminho com você. Você não estará só, entenderam? Vocês não estarão só. Eu estou aqui para ajudar. E vamos juntas. Eu quero que nós mulheres, sabe, unimos forças. Nossa, eu tenho esse desejo dentro de mim enorme. Eu já até vejo já esse exército de mães independentes financeiramente, trabalhando de casa, estando ao lado dos seus filhos, de quem você ama. Meninas, e a melhor coisa, poder estar ali, cuidar da sua família. Ninguém melhor do que a gente para fazer isso. Ninguém. Quem é mãe aqui sabe. Então, assim, são mães e sabem do que eu estou falando. Dá para delegar a outras pessoas? Dá, mas meninas, ninguém vai cuidar melhor dos nossos, eu falo bebês, o meu tem 13 anos, o mais velho, do que eu mesma. E eu tenho um filho ainda especial que precisa de mim. Ninguém vai cuidar dele como eu cuido. Ninguém vai ter a paciência que eu tenho. Ninguém. No entanto, que eu até falo pro meu médico, né? Quando eu vou. A gente já tem afinidade, porque você fica ali, né, com o profissional há anos, né? E ele fez o parto dos dois, tudo, né? Então eu conheço ele há muitos anos, né? O meu mais velho tá com 13, eu conheço ele há uns 16 anos. E eu falo para ele, doutor, eu não posso adoecer. Eu não posso ficar aquela velhinha doente, eu não posso ficar aquela idosa, sabe? Aquela idosa ali que precisa de ajuda, porque eu preciso cuidar. Eu não posso ser cuidada, eu preciso cuidar. O meu filho é especial, ele precisa de mim. E ele vai crescer, ele vai ficar adulto, ele vai ficar velho, como nós. Ele desenvolve normalmente, ele só não desenvolve a parte intelectual, que é muito severa. Depois eu vou contar minha história de vida, gente. O Arthur, ele nasceu, não gosto de falar perfeito porque ele é perfeito, mas ele nasceu bem. Ele não tinha esse problema que ele tinha. Ele desenvolveu depois de uma internação. Ele ficou com sequelas. Depois eu vou contar essa história para vocês, que é uma história longa. Então, assim, ele ficou com sequelas e me deu aquele choque, aquele baque, né? E eu digo que eu vivi um luto muito grande até eu me adaptar com toda essa situação. E aí eu precisei sim abrir mão de tudo, né? Primeiro eu abri mão quando o Lucas nasceu, porque o Lucas ficava muito doente em escola. Eu mais faltava do que ia, porque eu dei aula, eu sou professora, sou formada em letras, dava aula de língua portuguesa, e sou pedagoga também. E aí nossa, o Lucas vivia doente. Cada dia era uma coisa. Uma hora era diarreia, outra hora era vômito, outra hora era febre sem motivo nenhum. E eu não conseguia ir, eu tinha que ficar desmarcando as minhas aulas, né? E os meus alunos ficavam aonde? Coitados, ficavam ali, perdidos, à mercê, né? E eu não gosto de assumir uma responsabilidade e não cumprir, aquilo estava me incomodando. E aí eu peguei e saí, resolvi sair, falei com diretora, tudo, e falei, não dá, vou sair, vou dar um tempo. Esse tempo virou aí 13 anos, né? Porque vou dar um tempo, aí o filho começa com 1, começa com 2, começa com 3, e aí você começa a procurar pessoas. Ele voltou para a escolinha, quando ele completou 1 ano, eu falei, eu vou voltar a trabalhar. Aí ele voltou para a escolinha, e aí não tinha quem buscava, porque as minhas aulas conciliava com o horário dele de saída, e eu não tinha como sair, meu marido trabalhava longe. Meninas, foi um lelê, foi um lelê. Aí eu peguei, contratei uma moça, né, uma conhecida minha, mas a moça era muito devagar, sabe? E o Lucas estava naquela fase de andar, de correr, sabe assim, aquela fase, né, de estar descobrindo as coisas, né? E aí eu peguei e coloquei essa moça para cuidar dele na casa da minha mãe, porque eu não confiava de deixar sozinha lá. E eu morava num apartamento, era no 7º andar, tinha tela, mas, né,
O Lucas, ele era muito, muito esperto, né? Muito esperto. Teve uma vez que eu tava fechando a porta, não me esqueço dessa cena. Ele tinha acabado de começar a andar e eu deixei ele paradinho assim em frente ao elevador, né? E tinha apertado o elevador. Esse elevador me abriu a porta, o Lucas entrou e a porta do elevador fechava muito rápido. Quem disse que eu consegui catar o Lucas? O Lucas foi parar lá no térreo. E eu desesperada, ligando pro porteiro. Ô, fulano, o meu filho desceu, ele tem 1 ano e pouquinho. Segura ele aí na portaria, pelo amor de Deus. O Lucas sempre foi assim, muito ligeiro, né? Terrível, terrível. Aí uma vizinha que eu nem conhecia encontrou o Lucas no elevador e trouxe para mim, né? Tipo assim, nossa, que mãe desleixada, né? Perde o filho tão novinho, né? Encontra o menino no elevador sozinho. E aí, essa moça ficava. E essa moça desistiu. Eu falei, caraca, entendeu? Era a única pessoa que eu tinha e ficava na casa da minha mãe. Desistiu. Eu falei, e agora para arrumar? Meninas, eu não achava gente para ficar com o Lucas, não. O povo não queria trabalhar. Não queria. Não queria trabalhar. Não queria. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, não tem emprego. Tem emprego. Basta você querer, né? E eu não encontrava. E aí eu peguei e falei pro meu marido, eu falei, não dá mais para eu viver assim. Quer saber de uma coisa? Eu vou parar de novo. Eu vou parar porque não tem ninguém para olhar o menino. A minha mãe não aguenta porque minha mãe já era idosa, minha mãe é idosa, né? Não tem disposição para ficar com ele. E eu não tenho com quem contar. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar desmarcando as minhas aulas? Não posso, né? Também eu não posso, eu tenho que sair com as portas abertas para quando eu quiser voltar. E aí eu decidi com meu marido. Nessa daí que eu decidi tudo, era como se eu tivesse tirado um fardo, né, das minhas costas. Mas eu queria também estar ali no lado profissional. Eu não queria ter deixado, né? Porque a gente quer os dois, a gente quer os filhos e também a gente quer esse lado profissional, né? Enquanto mulher, tudo, se realizar profissionalmente. Gente, eu nunca mais eu achei ninguém de confiança, olha, nunca mais, não achei. Por mais que eu quisesse voltar. Não achava, era difícil. A escolinha tinha horário regrado para sair, então eu ficava pensando, se eu não consigo chegar a tempo, quem é que vai pegar essa criança? Né? E aí eu tirei da minha cabeça. Foi quando eu peguei e falei pro meu marido, eu falei, olha, vamos aproveitar que eu já tô mesmo em casa, né, com meu filho, com o Lucas, vamos aproveitar, vamos ter o segundo, porque aí a gente já tem o segundo, já, né, já a criança já cresce, aí quando tiver numa idade assim, bora os dois para a escolinha. Olha a minha cabeça. Acho que é a cabeça de toda mãe quando tá em casa. Vamos emendar então, vamos ter o próximo. Aí eu engravidei do Arthur e quando foi aí, o Arthur nasceu, o Lucas tinha 3 anos e 11 meses, era super novinho, né? Então eu não esperei também muito para já emendar os dois, né? Porque quando a gente também dá um espaço muito grande, a gente desiste, né? Porque, pelo amor de Deus, é muita canseira, é muito exaustivo, né, meninas? Venhamos e convenhamos, né? Não é tão simples assim, né? Mamar é difícil, não é fácil. É muito difícil o processo da gravidez. Meu Deus do céu, é aquele processo que engorda, é aquele processo que a gente se sente feia, e é difícil, enfim, né? E aí, fora isso, depois é a amamentação, que, meu Deus, como é difícil amamentar, não é fácil, a gente quer e o negócio não vai. Então, são vários fatores aí. Aí, beleza, né? E aí nasceu o Arthur. Nessa que nasceu o Arthur. Arthur maravilhoso, lindo, maravilhoso, uma criança, sabe? Calminha, né? Super tranquila, tal. Quando o Arthur completou 2 meses, Arthur teve uma bronquiolite aguda. E aí, do nada, olha só, do nada, o menino começou a faltar o ar. Ele tava meio, né, gripado, e eu levei ele. E assim, e aí o que aconteceu? Olha só, prestem atenção. Aí eu peguei, levei ele na pediatra, não é nada, é só uma gripezinha que ele tá, e logo vai passar, dá esses remedinhos aqui e tal, né? Aí eu falei, tudo bem, né? Não é nada, né? Beleza, né? Continuei. Pois eu fui na pediatra de manhã, quando foi à noite, o Arthur não conseguia respirar. O Arthur respirava, né, e faltava o ar dele. Eu falei, não, tem alguma coisa errada com essa criança, né? Eu sou desesperada, né, com filho, eu acredito que toda mãe seja, na verdade. A gente entra num desespero quando o filho tá doente, que, meu Deus.
E aí eu peguei e falei, não, tá acontecendo alguma coisa com essa criança, ele não tá bem, né? Catei o menino, meu marido não tava em casa, eu tava na casa da minha mãe, ainda bem. Catei ele, a minha irmã, que tava ali com o carro. E aí eu falei, Cleide, eu não tenho como dirigir, você dirige. E eu vou atrás, no banco de trás com ele, ele vai pro hospital. E aí nós fomos pro hospital. Meninas, na mesma hora, eu entrei na pediatria, ele entrou na emergência, a médica pegou, examinou e falou, ele tá com bronquiolite aguda. Só que ele precisa ir pra UTI. Meu mundo desmoronou, né? Meu mundo desmoronou. E aí eu falei, né? Falei, bora lá, né? Vamos pra UTI. E aí o Arthur não conseguia respirar. Nessa que ele não conseguia respirar, o que aconteceu? Tiveram que colocar um aparelho respiratório nele, que eu não me esqueço desse nome, eu não sou da área da saúde, mas é um aparelho chamado CPAP, que, né, coloca, nem esse aparelho conseguia manter o Arthur, a saturação dele. Aí a médica falou para mim, falou, olha, eu vou precisar entubar o seu filho, né? Eu preciso que você aguarde lá fora. E aí, meu coração já, né, quase se desfez. Eu falei, meu Deus, entubar, o negócio é grave, né? Enfim, aí quando eu entrei, o Arthur já estava entubado. Ele tinha 2 meses. Ele estava entubado. E aí depois ele ficou 16 dias entubado. Meninas, foi uma luta. Foi uma luta, sabe? E depois disso ele saiu, né, da intubação. E aí ele teve pneumonia entubado. Ele, como ele tinha que usar muito sedativo, sedativos muito fortes, o que acontecia? Ele tinha que entrar num processo de desmame, como se fosse uma pessoa drogada mesmo, que entra nesse processo de desmame, né? Então ele não tinha coordenação motora dos olhos, da boca, então ele ficava com a boca aberta. Ele desaprendeu a mamar, ele desaprendeu a chupar chupeta, e tudo isso foi feito um trabalho com ele dentro da UTI de fisioterapia, né, com as fisioterapeutas. E aí eu falei, é uma etapa vencida, né? Logo nós estamos em casa. E aí a médica, ele foi melhorando, a médica deu alta. Deu alta e falou, olha, vai para o quarto. Meninas, vai pro quarto. Eu toda feliz, né? Tipo, ai, acabou, meu Deus. Aí essa luta, né? Meu filho sobreviveu, né? Vai pro quarto. Eu falei, ai, graças a Deus, bora pro quarto, né? E lá vai a gente, né? De malicuia, eu, meu marido, né? E Arthur pro quarto. E o Lucas, 3 anos e 11 meses, ficou todo esse período com a minha mãe. Aí nós fomos de manhã pro quarto, transferidos. Quando foi à noite, Arthur começou a passar mal. Ele tinha uns espasmos assim, então ele se esticava, jogava a cabeça para trás. Esticava e jogava a cabeça para trás. Mas eu não sabia o que era. Eu não sabia. Eu falava, o que tá tendo com essa... O que acontece? Ele fazia assim, né? E jogava a cabeça para trás e o olho para trás. Eu falei pro meu marido, eu falei, alguma coisa tá acontecendo com ele. E aí ele começou a ter febre alta de 40 graus. E aí ele, de repente, ele inchou. De repente, ele inchou. Ficou gordo, sabe? Inchado. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com ele? Febre, né? Aí eu chamei a enfermeira, aí ele começou a sentir de novo falta de ar. Todo o processo, a enfermeira veio, examinou ele, e aí pegou e falou, mãe, preciso chamar o médico agora da emergência, da pediatria, que está de plantão, atendendo no pronto-socorro. Agora. Nós não temos agora, porque era noite, era de madrugada. Ela falou, mas eu preciso de um médico agora aqui, do pronto-socorro que está atendendo, né? E veio esse médico, mas veio assim em frações de segundos. Aí o médico veio, examinou. Gente, eu não sabia o que estava acontecendo com meu filho. Não sabia, entendeu? Não sabia. E aí veio o médico, aí o médico pegou, colocou ele na maca, falou para a mulher, né, para a enfermeira, olha, prepara um leito de UTI, que ele precisa ir para UTI. Eu pensei comigo, meu Deus, de novo? O que ele tem? Ele vai de novo para UTI, né? E saiu correndo com ele, eu e meu marido atrás correndo para UTI, disponibiliza aí uma vaga, um leito de UTI, e ele precisa, tal. E eu não sabia o que estava acontecendo.
Olha o desespero, eu não sabia. Não sabia se ele estava morrendo, eu não sabia. E aí o que aconteceu? Nós, nesse meio tempo, nós não sabíamos, o médico achou que ele poderia estar com uma meningite, porque tinha criança com meningite dentro da UTI, quando ele estava lá internado por conta da bronquiolite. Mas aí foi feito o exame de meningite, nada, e aí descobriram que o Arthur estava com sepsemia. Ele estava com uma infecção hospitalar generalizada. Generalizada. E por que ele inchou? Porque o rim parou de funcionar e os órgãos estavam parando de funcionar. E aí o coração ele estava tentando suprir, né? Então estava acelerado demais, ele estava com essa falta de ar, falta de oxigênio e meninas, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu achei que meu filho ia morrer, né? Eu achei, porque quem pega uma infecção hospitalar generalizada não sobrevive. E como ele já estava muito debilitado, eu achei que ele também não iria sobreviver. Literalmente, né? Enfim, e aí é isso. E aí foi no momento que eu pedi para Deus. Eu fui no banheiro, eu pedi para Deus. Eu falei, eu já estava cansada, sabe? De estar ali naquele ambiente, ia fazer aí mais ou menos uns 2 meses. Eu virei mãe de UTI e eu tive uma conversa com Deus, sabe? Eu entrei no banheiro e eu falei, Deus, meu Deus, se for para o meu filho sobreviver, que ele sobreviva. Se não for, que o Senhor faça a tua vontade. Que a sua vontade, eu entrego ele em suas mãos, porque assim, eu mesma não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais, né? E eu entrego ele em suas mãos, a vida dele tá nas suas mãos. E aí meu marido ficou com ele e eu fui embora descansar. E foi muito engraçado isso, né? Porque no dia seguinte, quando eu retornei, o Arthur tinha melhorado muito. Os médicos até falaram, né? Ele evoluiu demais. Não vamos precisar nem entubar ele, porque ele corre o risco de ser entubado de novo. Porque ele está evoluindo muito bem. Ele está evoluindo as medicações, não vai precisar entubar por enquanto, e o Arthur está melhorando. E aí eu peguei e falei, meu Deus, obrigada, né? Porque é para o meu filho ficar aqui, não é para ele ir, né? Ele está lutando pela vida e ele vai ficar. E eu tenho fé que ele vai ficar. Se ele está melhorando, ele vai sair dessa. Enfim, aí saímos, o Arthur já tinha 4 meses. Aí eu achei que a minha vida, meninas, tinha assim, né? Falei, bom, ufa, agora passou. Passou tudo isso, passou essa angústia, passou esse sentimento ruim de perda, e agora é vida nova, né? Agora é o Arthur se restabelecer, ficar bem e bora, né? Bora. Vou resgatar aí, se Deus quiser, futuramente a minha vida profissional. Quando ele completou 8 meses, eu vi que o Arthur não estava evoluindo. Não estava evoluindo, não estava evoluindo, não estava evoluindo. Eu mostrava um brinquedo, o Arthur não pegava. Eu colocava ele de bruço, ele caía, né? Ele não fazia assim com a cabecinha para tentar, né, ficar em pezinho. E aí eu falei, não, alguma coisa tá de errado. Porque a gente que tem o segundo filho, a gente já tem mais uma noção de como que é esse processo de evolução, né? Falei, não, alguma coisa tá errada, vou marcar um médico. Vou marcar. E aí marquei um médico, um neurologista, levei ele tudo, e o neurologista pediu vários exames. E aí foi aquela luta com o exame, né? Ressonância da cabeça, fez tudo quanto é tipo de exame. E aí o Arthur foi diagnosticado com uma deficiência, né? Uma deficiência intelectual aí severa, exatamente. Ele ficou com sequelas. E ele tem essas sequelas aí até hoje, vai ter para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, ele anda, graças a Deus, com muito esforço. Eu corri muito com ele em terapia, em físio, e ele andou, graças a Deus. Mas, assim, ele usa fralda, ele não fala, ele não toma banho sozinho, ele não come sozinho, ele se coloca em risco, né? Ele coloca tudo na boca, enfim. Então é uma luta,
muito grande, é uma luta diária. E aí foi aí que eu falei, bom, agora não tenho como voltar para o mercado de trabalho. O que eu vou fazer? E aí eu vou falar agora para vocês, sinceramente. Não digo graças a Deus que aconteceu isso com o meu filho, mas graças a Deus que eu estava nesse cenário. Por quê? Porque através desse cenário me fez o quê? Abrir a minha mente, a minha cabeça a novos horizontes, a novas oportunidades. Porque se eu estivesse em sala de aula, eu não teria enxergado esse trabalho como uma oportunidade. As redes sociais como uma oportunidade de negócio. Eu não teria. Estaria aqui, ó, venda nos olhos, olhos tampados, entendeu? Então, assim, venda nos olhos, olhos tampados. Então, o que acontece? Então, eu dou graças a Deus. Por quê? Porque eu tirei essas vendas. Então, eu quero te mostrar que é possível. Você que deixou sua vida profissional em prol dos seus filhos, é possível sim. Se eu conseguir, você também consegue. Exatamente, você também consegue. Então, é possível, tá bom? E é isso, meninas. Na verdade, eu me dispus aí a fazer dessas lives para trazer aí exatamente tirar essas vendas dos olhos de vocês. É colocar ali a boca no trombone, é falar e é mostrar a vocês esse caminho. É um caminho muito promissor, o mundo digital, é um caminho muito próspero, mas vocês precisam saber trabalhar sim estrategicamente, tá bom? Mas é uma grande oportunidade e possibilidade, tá bom? Então é isso, minhas queridas. Eu quero agradecer vocês, tá, por estarem aqui presente. Muito obrigada. Beijos e tchau, tchau. Fiquem com Deus.